Boa tarde. França condena ex-cirurgião pedófilo a 20 anos de prisão por abusar de 299 pacientes. O Ministério da Educação anuncia recomposição de 400 milhões de reais do orçamento de universidades federais. Polícia Federal prende caça comunistas que cobrava altos valores para espionar ministros e políticos. China critica a decisão dos Estados Unidos de suspender tramitação de vistos para estudantes estrangeiros. França anuncia acordo para criar Centro Pompidou no Brasil. Governo brasileiro conversa com Estados Unidos para tentar evitar sanções a Alexandre de Moraes. É agora, ao vivo, no Boa Tarde Mundo, que já está no ar. Boa Tarde Mundo está no ar nesta quinta-feira. E olha, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira, dia 27, uma recomposição de 400 milhões de reais no orçamento de 2025 das instituições de ensino superior federal. Além disso, 300 milhões de reais que estavam retidos por decreto serão liberados. O anúncio aconteceu após uma reunião do ministro com reitores e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira, dia 27 de maio, uma recomposição de 400 milhões de reais no orçamento de 2025 das instituições de ensino superior federais. Além disso, 300 milhões de reais que estavam retidos por decreto serão liberados. O anúncio aconteceu após reunião do ministro com reitores e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com Camilo Santana, o orçamento das instituições sofreu um corte de 340 milhões de reais em relação aos encaminhamentos do governo ao passar pelo Congresso Nacional. O dinheiro será recomposto pelo Ministério da Educação em até 2 dias, com um acréscimo de 60 milhões de reais. As universidades e institutos federais poderão ainda utilizar cerca de 300 milhões de reais que já possuíam e estavam retidos por restrições do governo. O decreto limita, entre maio e novembro, o uso mensal de recursos para despesas não obrigatórias a aproximadamente 60% do previsto no começo do ano, sem afetar os salários. A medida não se aplicará mais às instituições de ensino superior federais. Na semana passada, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o congelamento de 31,3 bilhões de reais do orçamento de 2025 para cumprir as regras fiscais. Ainda conforme Camilo, o congelamento não afetará as universidades e institutos públicos. Abre aspas, cumpriremos também esse compromisso em 2025 para que as nossas instituições não sejam afetadas por qualquer corte ou bloqueio ou contingenciamento no nosso orçamento, fecha aspas, declarou o ministro. O governo chinês questionou a decisão americana de suspender o agendamento de vistos para estudantes estrangeiros durante esta quarta-feira. A China criticou nesta quarta-feira a decisão dos Estados Unidos de suspender a tramitação de vistos para estudantes estrangeiros. Em um documento interno consultado pela AFP, a diplomacia americana solicitou às embaixadas e consulados que não autorizassem agendamentos de novos vistos de estudantes ou programas de intercâmbio, enquanto esperam a publicação de diretrizes sobre a investigação exaustiva das redes sociais para este tipo de solicitação. A China sempre manteve a postura de que não se deve interromper a cooperação educativa normal nem o intercâmbio acadêmico. Pedimos que os Estados Unidos garantam concretamente os direitos e interesses legítimos dos estudantes internacionais, inclusive os chineses. Desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, centenas de estudantes estrangeiros tiveram os vistos cancelados e estudantes em situação legal no território americano que participaram de manifestações pró-Palestina foram presos e ameaçados de expulsão. O governo se encontra em plena ofensiva contra a Universidade de Harvard, que acusa de ter vínculos com o Partido Comunista Chinês.
Além disso, garante que o prestigiado centro educativo permitiu que o antissemitismo prospere, além da propagação das chamadas ideologias woke, um termo pejorativo para se referir a políticas inclusivas. O presidente quer proibir que Harvard receba estudantes estrangeiros, que representam 27% do total dos alunos, e a Casa Branca quer encerrar todos os contratos com a universidade. Agora mudando de assunto, porque o governo brasileiro deu início às tratativas com autoridades dos Estados Unidos após o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, pode ser alvo de sanções pelo governo americano. O governo brasileiro deu início a tratativas com autoridades dos Estados Unidos após o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pode ser alvo de sanções pelo governo americano. No último dia 21, Rubio afirmou em audiência no Congresso que há grande possibilidade de o governo aplicar sanções contra Moraes, com base na lei global Magnitsky, que permite punir estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos ou corrupção. A fala causou incômodo no Itamaraty, que vê na declaração uma tentativa de interferência nos assuntos internos do Brasil e uma afronta ao Judiciário Nacional. Outra figura a se posicionar sobre os acontecimentos foi o deputado norte-americano Corey Mills, aliado de Donald Trump. Ele condenou a condução do ministro Alexandre de Moraes na ação penal que acusa Jair Bolsonaro e aliados de tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022. Na mesma sessão da Câmara do último dia 21, em que Marco Rubio estava presente, Mills afirmou que o Brasil enfrenta um alarmante retrocesso nos direitos humanos e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria prestes a se tornar um preso político. Em seguida, o parlamentar perguntou a Rubio se os Estados Unidos estavam avaliando aplicar sanções contra Moraes com base na lei. O secretário de Estado afirmou haver grande possibilidade. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. A nível diplomático, as declarações preocupam o governo brasileiro, que deve seguir tratando a relação bilateral entre os países com pragmatismo. Agora a gente vai mudar um pouquinho aqui o tema no Boa Tarde Mundo. A gente vai falar sobre notícia dos famosos. Porque a notícia é tão impactante que, chega ao ponto da gente falar aqui. Porque a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe não estão mais juntos. A influenciadora e o cantor anunciaram a separação na terça-feira, dia 27 de maio. Junto, eles são pais de 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, o caçula. Uma notícia que pegou o mundo dos famosos de surpresa. A influenciadora digital Virgínia Fonseca anunciou na noite desta terça-feira, 27 de maio, o fim da sua relação de 5 anos com o cantor Zé Felipe. Virgínia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, são pais de 3 filhos. Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 e José Leonardo, de 8 meses. O anúncio da separação foi feito nas redes sociais de ambos, em um post colaborativo. Na legenda, Virgínia escreveu: "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos 3 filhos. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo o que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos." Na mesma publicação, ela continuou: "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos seres humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos." A dona da WePink completou dizendo que os dois estão em paz e prontos para cuidar dos filhos. No momento em que fez a publicação, a influenciadora acumulava 52,6 milhões de seguidores no Instagram e ainda utilizava a foto do perfil com o marido. 15 minutos após o post, ela ganhou 100 mil seguidores e acumulava 52,7 milhões, mas dessa vez já retirou a foto com Zé Felipe e colocou uma foto com os 3 filhos. Cerca de 1 hora antes da publicação da separação, o agora ex-casal posou junto no Instagram de Virgínia na clássica foto de boa noite, o famoso Fomos. E aí, você ficou triste com a separação do agora ex-casal?
Agora uma pausa rápida aqui no nosso BTM e no próximo bloco você vai ver aqui no nosso jornal que a França condena o ex-cirurgião pedófilo a 20 anos de prisão por abusar de 299 pacientes. E também você vai ver Polícia Federal prende caça comunistas que cobrava altos valores para espionar ministros e políticos. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Segura aí. Jornal Mundial, compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Sábado News, todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Estamos de volta com o BTM desta quinta-feira, seja muito bem-vindo você que chega agora aqui no nosso telejornal. E olha, a Polícia Federal deflagrou na manhã de quarta a 7ª fase da Operação Cisanes. O objetivo é investigar os possíveis mandantes e coautores do homicídio do advogado Roberto Zampieri em 2023 em Cuiabá, no Mato Grosso. Durante as investigações, a PF identificou a existência de uma organização criminosa responsável pela prática de crimes. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28 de maio, a 7ª fase da Operação Cisanes. O objetivo é investigar os possíveis mandantes e coautores do homicídio do advogado Roberto Zampieri, morto em 2023 em Cuiabá, no Mato Grosso. Só que durante a operação, a polícia descobriu a existência de um grupo intitulado de Caça Comunistas. Zampieri é considerado peça-chave nas investigações. Os investigadores encontraram no celular dele registros de negociações envolvendo a venda de sentenças judiciais com menções a juízes de diversos tribunais e até a gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Durante as investigações, a PF identificou a existência de uma organização criminosa responsável pela prática de crimes como espionagem e homicídios sob encomenda com a participação de militares ativos e da reserva. Por ordem do ministro Cristiano Zanin, do STF, foram cumpridos 5 mandados de prisão nesta quarta-feira. O grupo é suspeito de executar o advogado Roberto Zampieri a tiros. Segundo o documento encontrado pela PF, o grupo intitulado de C4, que significa Comando de Caça Comunistas, Corruptos e Criminosos, a espionagem de ministros do Supremo e integrantes do Judiciário custava R$250 mil, a de deputados 100 mil, já de senadores 150 mil reais. Uma das pessoas citadas nas anotações do grupo era o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. As investigações apuram se esses valores eram apenas para espionagem ou envolviam outros serviços. Em conversas de WhatsApp, os investigados também falavam a respeito de execuções, segundo informou o jornal Folha de São Paulo. A Polícia Federal atua para identificar outros integrantes do grupo criminoso, além de outros possíveis envolvidos na morte do advogado. A França assinou um protocolo de acordo entre o Centro Pompidou e o estado do Paraná para a abertura de uma filial no estado. A previsão é que o museu seja aberto no ano de 2027. O Brasil vai ter uma filial do emblemático Museu Pompidou. A França anunciou nesta quarta-feira a assinatura de um protocolo de acordo entre o Centro Pompidou e o Paraná para a abertura da filial no estado da região sul do Brasil no final de 2027. O arquiteto paraguaio Solano Benítez vai projetar o novo museu em Foz do Iguaçu, que entrará para o grupo dos que já foram abertos pelo Centro Pompidou na Espanha, China, Bélgica, Arábia Saudita,
e em breve na Coreia do Sul. As informações são do Ministério da Cultura francês, que acrescentou que o museu vai ficar na região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. O projeto é descrito como inovador e respeitoso ao meio ambiente. O Centro Brasileiro vai oferecer uma programação multidisciplinar, que vai misturar exposições, espetáculos ao vivo, grandes ciclos de cinema, festivais, conferências e residências de artistas. Desde 2022, o Centro Pompidou assessora o Estado do Paraná para a criação de um museu de renome internacional. O anúncio da assinatura do acordo acontece durante o Ano Cultural Brasil-França. As exposições contarão com parte das coleções do Centro Pompidou, um dos museus de arte moderna e contemporânea mais importantes do mundo, que vai fechar as portas em Paris em setembro para obras de reforma que devem durar pelo menos 5 anos. A justiça francesa condenou na quarta-feira o ex-cirurgião Joël Le Spumert a uma pena máxima de 20 anos de prisão por estuprar e agredir sexualmente a 299 pacientes, a maioria menores de idade. Acompanhe essa reportagem que deixa a gente impactado, mas é a realidade. O ex-cirurgião Joël Le Spumert foi condenado nesta quarta-feira a 20 anos de prisão por abusar de 299 pacientes, a maioria menores de idade. O julgamento, que começou em fevereiro, chocou o país. A promotoria havia pedido 20 anos de prisão e outras medidas menos comuns, como confinamento em um centro de tratamento para monitoramento adicional após o cumprimento da pena. Mas o Tribunal de Vannes, no oeste da França, impôs uma pena mais leve ao destacar sua vontade de se redimir e sua idade. O homem de 74 anos poderá obter liberdade condicional após cumprir 2/3 de sua pena de 20 anos. A Justiça também impôs 15 anos de monitoramento social e judicial, o que inclui, em especial, que ele se submeta a um tratamento e a proibição permanente de exercer a profissão médica ou de se envolver em qualquer atividade que envolva menores. Durante o julgamento, Joël Le Spumert declarou-se culpado de todos os atos cometidos em hospitais entre 1989 e 2014. Na época, 256 desses pacientes tinham menos de 15 anos. O tribunal o julgou por 111 estupros e 189 agressões sexuais, mas durante o julgamento ele admitiu outros abusos sexuais contra sua neta e assumiu a responsabilidade pelo suicídio de 2 de suas vítimas. O ex-cirurgião já cumpre 15 anos de prisão desde 2020 pelo estupro e agressão sexual de 2 sobrinhas, de uma jovem paciente na década de 1990 e de uma vizinha de 6 anos em 2017. Após a denúncia desta última, os investigadores descobriram cadernos na casa do réu, nos quais ele registrava suas agressões em detalhes, juntamente com milhares de imagens de pornografia infantil e dezenas de bonecas, entre outros itens. Em 20 de março, a promotoria anunciou a abertura de uma nova investigação sobre vítimas não identificadas ou recém-declaradas do ex-cirurgião. Chegou a hora de falar com ele, Juscelino Gonçalves, ao vivo com o nosso bloco de esportes. Ele já divide tela aqui com a gente no BTM. Boa tarde, Juscelino. Agora eu te pergunto, quais são os destaques do futebol que você traz pra gente nessa quinta-feira? Boa tarde. Olá, boa tarde para você, Caio. Boa tarde para você, telespectador que nos acompanhou no Boa Tarde Mundo. Seguimos acompanhando a grande vitória do Chelsea na Conference League na final. Infelizmente não teve a transmissão por motivos pessoais, mas acompanhamos em tempo real, postando a cada instante, a cada gol, a cada emoção que sentimos na Conference League na final. Deu Chelsea 4-1 no placar, fora o baile do James e do Sancho. Anthony, que fez uma temporada brilhante quando entrou no Real Betis. Hoje faz sua última partida oficialmente. Não se sabe o seu futuro, mas os Blues comemoram o seu título da Conference League, da UEFA Conference League. O primeiro e único clube a ganhar todas as principais competições da UEFA.
Vamos falar um pouquinho de Libertadores, tem decisão. Perdão, tive um pequeno problema, mas continuamos. Vamos falar um pouquinho de Sul-Americana, que Corinthians está eliminado da Sul-Americana após a derrota pelo Huracan, que foi líder, e passa para as oitavas. Enganchando ali também sobre a Sul-Americana, foi definida a cidade da grande final da Sul-Americana. A cidade e o país é Bolívia. Santa Cruz de la Sierra é a cidade do palco da final da Sul-Americana de 2025. Uma grande cidade, eu morei por lá 12 anos, conheço muito bem, e um grande estádio que está passando por reformas. O presidente já visitou o estádio e agora as últimas reformas ali para deixar adequado a Conmebol, e que comemora o seu bicentenário da Confederação Boliviana de Futebol. Também foi definido, juntamente com a Sul-Americana, o palco da final da Libertadores da América de 2025. É Lima, no Peru, a altitude passa dos 3.000, e que já foi palco de final em 2019, a vitória histórica do Flamengo na Copa Libertadores. Essa foi a minha participação, mas tem grandes novidades. Sábado é a grande final da UEFA Champions League. Você acompanha na Sport TV, sem falta. Eu espero sua presença lá na grande final e uma grande cobertura para a final da Champions League. Boa tarde para você, Caio. Boa tarde para você, telespectador. Muito obrigado, Juscelino, pelas informações nessa tarde. Muito obrigado mesmo, sempre por sua participação. Semana encerrada aqui no BTM, né? Então, muito obrigado mais uma vez por sua participação, tanto hoje, tanto antes de ontem, né? Porque ontem não teve jornal. Muito obrigado, Juscelino. Boa tarde para você. E assim a gente vai encerrando o BTM dessa quinta-feira. Muita satisfação sempre estar aqui com você. Para ver nossas reportagens, essa edição, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @tvmundialofc. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa semana.